Olá a todos, hoje a gente vai fazer um vídeo rapidinho, o áudio não vai ficar muito bom, porque eu estou fazendo uma gravação num ambiente um pouco ruim de acústica, mas acredito que as pessoas vão conseguir pelo menos escutar o que eu tenho a dizer, né? Coisas que realmente chocantes, como o caso do menino Henry, ou Henry, enfim. Esse garotinho de 4 anos que foi assassinado, provavelmente, né, pelo próprio padrasto, com a leniência da mãe. Está sendo investigado ainda, da babá também. Está sendo investigado essa situação toda, claro que isso é uma questão aí que envolve investigação da polícia, mas tudo que nos foi repassado até o presente momento indica a culpa desses dois, né, de uma situação realmente trágica para o garoto, mas culposa, dolosa por parte aí dos envolvidos. E conclamo vocês também a ouvirem o meu podcast sobre esse assunto. Eu fiz um podcast sobre o caso do Henry, está disponível na plataforma do Spotify e em outras plataformas também. Eu tenho uma conta não, né, só um cadastro no Anchor. Então, quando eu posto no Anchor o áudio, ele já repassa para todas as plataformas aí em geral, então está disponível no Spotify. E detalhe, é gratuito, você não precisa pagar para ouvir esses podcasts, tá? Porque às vezes você entra lá e você pensa que tem que pagar porque para ouvir algumas músicas é necessário, né? E não, é só você fazer um cadastro e ouvir, né? E é mais confortável do que na plataforma do YouTube. O YouTube tem alguns ferramental aí que você pode apagar a tela, mas se não me engano é pago, né? A não ser que você faça aquele esqueminha de navegador, que também é a possibilidade de fazer isso, mas enfim, formalmente é pago. Então, escutem ali, tem alguns áudios que eu não posto aqui no YouTube, que só está exclusivamente lá no podcast. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, que eu acho muito importante dizer, é a respeito da dessensibilização da sociedade que eu tenho percebido por conta da demagogia. Porque, pensa comigo, ou pelo menos veja se você concorda comigo a esse respeito. De um lado, você tem vítimas reais, que a gente não, que avalia o caso concreto não vai dizer que é vítima da sociedade, generalizando, distribuindo a culpa em pedacinhos para cada pessoa que vive no mundo, né? Não é assim que se avalia as coisas, mas geralmente, principalmente por conta de um pensamento mais voltado à esquerda, ou a um socialismo quase compulsório, esse pessoal tende a dividir, né, a culpa em pedacinhos para cada pessoa, e aí vai dizer a culpa é da sociedade, aí fica uma linguagem toda metafórica, metonímica, sem entender as reais correlações dos indivíduos, a real relação de interdependência dentro de uma sociedade e a relação principal da causa e do efeito de alguma coisa, né? Por exemplo, considerando pela investigação da polícia que quem matou o Henry foi o próprio padrasto dele por ocasião de torturas, né? Porque imagina fazer isso com uma criança, né? Durante um período longo e culminando na morte dele. O terror que esse menino não deve ter sentido durante todo esse período até falecer. Você pegar um caso desse e culpar a sociedade dizendo que todos têm uma culpa, sem considerar que o sujeito que fez o ato de fato é, enfim, aquele que tem que pagar pelo feito. Então há uma confusão aí entre demagogia e norma jurídica, entre... Podemos colocar a própria democracia sendo corrompida pela demagogia, que provoca, por sua vez, aquilo que eu chamaria, portanto, de dessensibilização da sociedade. Vira e mexe, eu discuto com o pessoal aí nos comentários, e muita gente me fala, olha, essa coisa da dessensibilização a gente tem que repensar, porque isso aí é coisa de psicopata, né? A pessoa normal jamais fará um troço desse com uma criança, porque podemos considerar que as pessoas normais agem de acordo com a sua própria educação, né? Então, se você vê uma situação tão drástica ocorrendo com um sujeito que provocou a morte de uma criança, você pode ter certeza, isso daí tem um problema de cunho até neurológico, né? Psíquico também, enfim. Existem muitas explicações para tentar entender o que é efetivamente o fenômeno da psicopatia. Mas é catalogado como patologia, né? Então, essa é uma pequena porção que existe na sociedade e logo você não precisa se preocupar com a sociedade em geral. Mas, se você parte do pressuposto de que o psicopata, além de tudo, ele é um grande sedutor, claro que não todos, né? Existe, pelo menos na ala clínica, né, os psiquiatras geralmente dizem que a psicopatia ela tem níveis. Você tem um psicopata diferente do outro. E não necessariamente o psicopata é um assassino ou um homicida. Ele pode ser um potencial. Mas tem muitos deles que nunca em vida chegam a matar ninguém. E conseguem até viver uma vida relativamente, né, normal ali, fazendo as suas pequenas maldades. Alguns vão dizer, mas esses aí são narcisistas, que é outro nível aí que não se coloca necessariamente como uma patologia da psicopatia e tal. Bom, eu não quero trazer aqui as explicações e as causas
do porquê as pessoas são assim. Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, a psicopatia, em seu nível de sedução, ela traz à tona tudo de ruim que existe em você. Ela consegue frutificar, né, com abrolhos, com espinhos, a histeria de pessoas comuns. Né? É aquilo que a Bíblia chama de esfriamento. Né? Segundo a Bíblia, haverá um esfriamento geral na sociedade, essa sociedade que, enfim, estaria aí decaindo. Então, veja, não é só a questão das normas, que é relativo ao aspecto jurídico, é questão da moral, que é relativo aos acordos tácitos, certo? Então, esse conjunto de coisas, os acordos tácitos e os acordos normativos, que é basicamente a constituição de um determinado país, é que faz com que haja esse ligame, né? Essa ligadura que permite que a sociedade se mantenha firme, forte. Na verdade, a sociedade precisa, necessariamente, de instituições fortalecidas, certo? E quando eu falo de sensibilização, de esfriamento social, estou dizendo exatamente nesse sentido, de que não necessariamente você, que é uma pessoa que sempre teve compaixão e empatia pelo seu próximo e tal, vai se tornar um psicopata. Não é isso. Mas é que, na verdade, diante de tamanha impunidade que se vê na sociedade, da maldade crescente, isso faz com que os indivíduos tendam a certo esfriamento e permite que certa histeria aflore, ok? Isso aí é muito trabalhado na poderologia, né, do Lobachevsky, quando ele vai falar aí dos psicopatas do poder. Vocês conhecem já essa obra? Eu já citei isso várias vezes aqui no canal. Então, é evidente que, como o próprio livro de Provérbios diz, quando o ímpio governa, o povo geme, né? Deflagrando o quê? Que quando existem pessoas que têm cargo de influência, eu não estou falando só de governante, eu estou falando de pessoas que influenciam a sociedade em geral, e essas pessoas têm essa expressão de maldade, evidentemente sempre maquiada, é claro, que é sempre um maquiamento, né, daquilo que elas de fato são, mas que se expressa de algum modo, porque já é o inconsciente delas, mas se expressa em atos falhos constantes, isso implicará que também a sociedade se desanime em referência ao desejo de simplesmente fazer o bem. É o enfraquecimento, primeiro, da moral social em termos dos acordos tácitos, que é o respeito e o reconhecimento pelo outro, como eu tratei no meu podcast sobre o menino, e é também, portanto, a impunidade que se vê em vista da própria legislação do país. E aí é que eu digo para vocês, né, já entrando mais na questão política aí, quando você tem uma corrupção generalizada de poder, onde os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, ao invés de serem harmônicos, porque é aquela coisa, né, tem que ser harmônico e independente, certo? Mas ao invés da independência, eles têm uma promiscuidade, uma relação promíscua, e por sua vez faz com que haja aí mancomunações e benesses, bicho, aí não tem nem o que dizer. Então, a dessensibilização é um fato, a meu ver, um fenômeno real. É um fenômeno real. E ela ocorre muitas vezes quando a gente confunde a demagogia. Por exemplo, veja só, tenta raciocinar comigo. Tem uma propaganda que fala de uma inteligência artificial que se sentiu ofendida por conta de pessoas que vão lá brincar, zoar, né, num determinado aplicativo de um determinado banco. Bom, isso ocorre por quê? Porque eles, em vista de fazer publicidade e marketing, aproveitaram essa coisa aí do cancelamento que existe nas redes sociais, e o cara deve ter pensado, pô, vou brincar com isso e vai chamar muita atenção, porque a ideia da propaganda é chamar atenção, né? Falem bem ou falem mal, falem de nós, né? Eu sei que as pessoas vão achar exagerado, deve ter pensado o cara do marketing ali. Vai achar exagerado, mas vamos fazer isso, né? E fizeram. E não deixaram claro se aquilo era uma piada ou se aquilo era uma coisa real, né? No final das contas, se você for ver ali o vídeo, ele tem mais de 120 milhões de acessos, né? E aí fica a pergunta, mas será que isso foi bom ou ruim para a imagem da instituição, no caso o banco ali? Só o tempo dirá, mas o fato é que eles conseguiram chamar a atenção para uma coisa inútil, demonstrando que a dessensibilização pode ser provocada, vide Pavlov, vide Skinner, né, vide behaviorismo, em seu radicalismo, através de um excesso de sensibilização, entende? Quando você incide muito melindre e exagera a ideia de politicamente correto, por outro lado, você, ou dialeticamente falando, ou por psicologia reversa, talvez, podemos dizer assim, você acaba endurecendo a sua sensibilidade para coisas realmente necessárias. Por que isso acontece? Porque você coloca tudo em equipolência.
o valor do cachorro é igual ao valor do menino. O valor da inteligência artificial é igual ao valor da sensibilidade daquele que está sofrendo com os juros bancários, né? Então, esse igualar, certo, entre aquilo que representa uma real vítima do mundo, né? E aí eu não estou falando aqui no sentido socialista, mas vítima pontual de um determinado algoz, e que, enfim, sofreu, né, sem ser assistido por aqueles que poderiam defendê-lo, certo? Como o caso do menino Henry. Essa é uma vítima verdadeira. E, por um lado, a vitimização, que é uma demagogia, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, lá no Big Brother Brasil. Deixando claro que eu não assisto o programa, mas não tem como, os caras sempre estão falando aí, né? Na rádio, no YouTube, no noticiário em geral, os caras sempre estão falando desse bagulho, desse Big Brother. Então você acaba vendo por cima. E eu vi um tal de um professor aí se lamentando profundamente porque um outro sujeito tinha colocado uma peruca Black Power e disse, olha só, tô com a peruca aqui, parece um pouquinho com o cabelo do fulano e tal. Mas veja que não foi uma coisa que se repetiu como um bullying, né? Um bullying é uma coisa. Outra coisa é uma piada completamente gratuita e sem intenção de ferir o outro, né? Bom, enfim. E aí o cara fez um estardalhaço, porque deixou passar a situação, para que no momento que estivesse ao vivo na Rede Globo, com o apresentador, aí ele deflagrasse o crime, entre aspas, que o outro cometeu ao brincar com o cabelo Black Power dele. O Black Power é só um estilo de cabelo, meu Deus do céu. Se o cara mesmo não quiser usar Black Power, ele pode simplesmente usar outro penteado. Existem N formas de você usar o seu cabelo, caso você tenha, tá? Coitado dos carecas, agora eles vão processar aqui. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aí, em vez de trazer sensibilização para a sociedade, como é o caso do sujeito lá que diz que tem pena de matar formigas, né? Que ele tem um coração tão bom que ele não mata nem formigas. É claro que traços psicóticos eles começam sempre com os insetos passando para os animais e chegando até os seres humanos, né? Geralmente esse é o histórico do psicopata. Então, é evidente que eu não estou defendendo tortura de animais, mesmo insetos, vai lá. Mas você percebe que esse tipo de sensibilidade é completamente demagógica e não faz jus à realidade, principalmente quando ela coloca a equivalência entre o ser humano e os animais, tá? Bom, em vez disso causar sensibilização e aflorar o nosso amor ao próximo, como é bem quisto e bem-vindo pelo próprio mundo ocidental, porque se você for ver lá atrás, na época do Império Romano, antes da cristianização do Império, que pode ter tido coisas boas, coisas ruins, tudo é uma questão histórica que pode ser avaliada pontualmente, você percebe que os romanos tinham a prática da pederastia, do filicídio, um monte de coisas que hoje a gente olha e vê, poxa vida, isso aqui é intolerável, intolerável. Bom, essa métrica de preocupação social, não só com o seu familiar, mas com o próximo, ela é completamente cristã e ela se desenvolve profundamente na Idade Média, né? E hoje nós temos esse caldo cultural baseado também nessa tradição, ok? Que é fundamental. E quando você perde tudo isso em via de dessensibilizar por um excesso de politicamente correto, você acaba fortalecendo, na verdade, o endurecimento. Você queria valorar tudo, né? Ao ponto de você igualar a árvore com o ser humano. Só que quando você faz isso, em vez de você elevar a árvore ao status da importância do ser humano, você, na verdade, está rebaixando o ser humano, porque, no fundo, você sabe que não vai deixar de cortar a árvore. Entende o que eu estou dizendo? É a mesma coisa que acontece no socialismo em termos econômicos. Na medida que você força a barra para que todos tenham igualdade econômica, impedindo que as pessoas tenham ascendência financeira, o que vai acontecer é que, em vez de todos serem ricos, todos serão pobres. Agora, do ponto de vista de igualdade isonômica, é necessário que todos estejam debaixo das mesmas leis, certo? E, infelizmente, o que acontece no Brasil é o exato oposto. Em vez de todos estarem, em termos de igualdade isonômica, debaixo das leis, existem aqueles que estão acima delas. E que têm as condenações anuladas, se é que você me entende. E quando o povo olha para isso, ele pensa, caramba, todo mundo diz para mim que o crime não compensa. Mas, de repente, você tem um cara que foi investigado quase há uma década e tem as suas condenações anuladas por isso, aquilo outro. Tentando justificar de todas as maneiras, mesmo que ele tenha sido condenado em 2 instâncias, depois no TR4, depois no STJ, não importa, né? Vai chegar um momento, já sabido pelo próprio suposta vítima do sistema, de que ele seria livre. E foi, né? A ponto de estarmos ameaçados deste tal se tornar o presidente do Brasil novamente. Bom, então o que eu estou querendo dizer é exatamente o problema que há nesse quesito. De um lado, você tem a real vítima. Do outro lado, você tem o vitimismo.
O vitimismo, quando ele tenta igualar tudo, ele acaba, ao invés de elevar aquilo que ele está tentando igualar, ele faz rebaixar. E aí o que acontece é a miserabilidade em todos os sentidos. Sentidos econômicos, sentido de valor, sentido ético, em geral, né? Portanto, meus amigos, fica claro que quando a gente vai falar aqui de corrupção no Brasil, ela tem N fatores. Muita gente diz que a corrupção aqui no Brasil ocorre por conta da cultura, né? O brasileiro tem uma cultura de passar pano, né, para todo tipo de corrupção, tem o mau hábito da malandragem, então por isso que o político também é corrupto. Bom, esse pode ser um fator, mas não é, sem dúvida não é o único. A gente tem que considerar principalmente o fator da impunidade como um desses elementos, o próprio quesito da economia, porque eu vivo batendo nessa tecla. O problema entre a diferença de riquezas, ele está muito vinculado a uma economia mista do que uma liberdade econômica efetiva. Então, a corrupção nos três poderes, a meu ver, sinceramente, é uma das coisas que mais afeta a população em geral, né? Porque a gente tem respaldo para dizer que há essa relação promíscua. E aí, isso passa também do setor privado, que é mancomunado com o setor político, muitas vezes, em vista de fomentar certo oligopólio, né, empresarial. E aí fica difícil de haver uma concorrência, uma livre iniciativa. Por outro lado, você tem também grupos organizados, já prontos para defender uma determinada pauta, negando a eficácia da reflexão. Porque na medida que você se torna um militante de um determinado grupo, você abre mão completamente do processo reflexivo de um determinado caso para simplesmente colocar tudo no automático, porque cansa, né, pensar, afinal de contas, para esse pessoal cansa muito pensar. Então os grupos facciosos, no âmbito político, acabam trazendo mais e mais polarização, né? Muitos, inclusive, chamam isso de democracia deliberativa. Mas é o exato oposto, né? Democracia deliberativa, por natureza, ela não deve ser uma democracia que polariza grupos sociais. Antes, ela deve ser uma educação ao povo em geral para fiscalizar a relação dos três poderes. Em última instância, olhar para essa relação e verificar se há ali uma promiscuidade, uma relação que não está sendo independente, que está negando aquele pressuposto básico de freios e contrapesos, e a partir disso tentar mudar, indo às ruas, fazendo protestos. Mas em vez da gente fazer protestos pontuais e olhando justamente para a causa como um todo, e não apenas por causas nucleares e atômicas, o que geralmente o pessoal faz é polarizar, né, por causa do excesso de partidos e de ideologias. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que seguir uma ideologia A, B ou C. Estou dizendo que você tem que olhar, já admitindo o sistema que você está inserido, que é o sistema de democracia liberal, e ver aonde que a gente está errando aqui, né, como um todo, principalmente os governantes. É nesse sentido, neste único sentido, que a gente tem que caminhar. Tá? Me parece que, infelizmente, há uma relação aí muito vinculada à preocupação ideológica ao invés do problema concreto. Existe um problema concreto referente ao poder executivo, mancomunado com o poder jurídico, mancomunado com o poder legislativo. É nesse ponto que a gente tem que olhar e ver, poxa, o lobby que fulano, ciclano, beltrano está fazendo acaba manchando essa relação, maculando essa relação. E a necessidade, portanto, da gente lutar contra isso, deflagrar isso. Agora, se você simplesmente coloca toda a sua afeição numa única causa que não está dentro do contexto da pontualidade dos problemas que nós estamos vendo na sociedade, mas é uma coisa totalmente abstrata, você não vai entender o problema concreto e vai ficar sempre lutando com coisas que não estão dentro da esfera da real preocupação daquele momento, daquele contexto, né, necessário. Bom, acredito que vocês já compreenderam o que eu disse aqui sobre as eleições de 2022. Muitos estão pensando numa chamada terceira via, inclusive colocando esperança até no Danilo Gentili. Coitado, eu não acredito que ele vá, de fato, concorrer, mas se vier, podem ter certeza que ele vai ser um nome aí para pesar um pouco nessa balança. Mas uma vez que ocorra a polarização desse dito centro diante dos dois populistas, os votos serão divididos e no final o que a gente vai ter de novo, né, no segundo turno será Lula e Bolsonaro. Ou melhor, né, PT e Bolsonaro.